Boa tarde, o vídeo de hoje é: quando é a melhor época para visitar a Europa? Então, se você que está me assistindo agora quer vir aqui para a Europa e aproveitar ao máximo, fugir de preços altos, de lugares lotados, maus tempos, qualquer tipo de imprevisibilidade que pode acontecer, é bom falar que nem tudo é 100%, mas você sempre pode evitar algumas coisas. Então, você pode se precaver a depender do seu objetivo. Então, primeiramente, não tem época certa para viajar para a Europa. Se você me perguntar qual é a época ideal, eu vou responder: depende. Sempre depende. Depende da experiência que você quer ter, depende do dinheiro que você quer gastar, depende da quantia que você pretende despender para isso, porque a gente sabe que, por exemplo, se você quer vir aqui para a Europa, você vai gastar em euro. A diferença do euro para o real, hoje, no dia que eu estou falando, é de R$ 6,04. Então, a diferença é 6 vezes maior entre o real e o euro. Então, você vai gastar uma quantidade de dinheiro muito grande em relação ao que você ganha. Isso vai ser um assunto muito delicado, né? Qual é a melhor época para você vir para a Europa? Então, não existe isso fixo. Tudo depende do que você quiser. Então, como eu tenho que começar de algum lugar, eu vou começar da época que eu mais gosto, que é o verão. É a época de alta temporada. Então, tem que tomar bastante cuidado, que é uma época sensacional, porém é uma época um pouco mais cara. Vou colocar aqui para você detalhadinho. O verão, ele fica em torno de junho a setembro, em torno desses meses que se situa o verão. Em agosto, normalmente, é o mês um pouco mais caro e mais lotado. Ah, por que agosto é um mês muito lotado? Porque é um mês que coincide com as férias da Europa. Não é só porque você quer vir para aqui para a Europa que a gente também não tira férias. Fica o ano todo esperando essas benditas férias e para poder aproveitar o verão. Ah, mas por que vocês têm que aproveitar o verão em agosto? Meu filho, imagine aí na minha situação, eu lá na Irlanda. O ano inteiro, o máximo que eu peguei foi 21 graus. Você aproveita o verão ali no mêsinho de agosto, entre junho e setembro, principalmente em agosto, que as temperaturas são um pouco mais elevadas. E você tem a possibilidade de viajar para outro país, por exemplo. Aqui, Itália, por exemplo, tá fazendo 33 graus hoje. Espanha, Portugal, países assim um pouco mais quentes. A possibilidade que você tem que fazer isso uma vez ao ano, você precisa aproveitar. Eu digo assim que você precisa aproveitar, que você precisa distrair sua mente. Se você não aproveitar, você com certeza vai ficar vendo a foto do povo que viajou e que você não foi, que você queria. E eu, como gosto muito de praia, gosto muito de sol, tenho necessidade de aproveitar o sol, tenho necessidade desse tipo de contato com a natureza. Para mim é primordial o contato com o sol. Isso recarrega minhas energias. Por isso que eu falo, tudo depende do seu objetivo, certo? Eu gosto de falar do verão porque é a minha época favorita. Só que tem os poréns. Quando você vem para a Europa no verão, você tem passagens aéreas mais caras, cidades mais cheias, filas para as atrações. Se você quiser ir para alguma determinada atração, você tem filas quilométricas, você tem muitas vezes temperaturas um pouco até desagradáveis. Por exemplo, aqui agora 33 graus, em casa não tem ventilador, então para dormir é um pouco complicado, mas você chega a pegar, por exemplo, 35, 40 graus, não é uma temperatura agradável para você fazer turismo. Se tiver em torno de 25 a 30 graus, tá safe. Passou de 30 graus, começa a ser um inferno, porque é o que eu costumo dizer, o calor do Brasil é diferente do calor da Europa, que as umidades são muito diferentes. Às vezes, por exemplo, na Europa, em 25 graus tá fazendo um calor infernal, mas no Brasil, às vezes, 25 graus tá fazendo frio, entendeu? Então é muito relativo o calor da Europa com o calor do Brasil. Outra observação é que no verão, os dias são bem mais longos. O sol starta às 5h30 mais ou menos da manhã e ele vai embora às 9 horas da noite. É lindo, tem sol praticamente o dia inteiro, os dias são bem longos, parece que dentro de um dia tem umas 50 horas, os dias são bem longos. E aliado a isso, o tempo é bem mais firme e a chance de chuva é bem menor. Curioso isso, porque normalmente no verão dá para você se planejar, a depender do país que você tá, ele chove bem pouco e ele é uma temperatura mais estável durante as estações. Por exemplo, verão é muito quente, entendeu? Inverno muito frio, chove muito. Normalmente as estações são bem estáveis. E aliado a isso também, no verão você pode aproveitar muito mais as atividades ao ar livre. Por exemplo, você conhecer um parque, você visitar uma atração, porque você tem muito mais tempo de sol para isso, para você poder aproveitar, recarregar suas energias. E para você que é assim como eu, gosta muito de tirar foto, gosta de gravar um videozinho, um storyzinho, você vai ter muito tempo para isso, porque você tem o dia praticamente todo de sol. Dá para fazer muita foto, bebê. Como eu falei, gostaria de ressaltar novamente, tenha cuidado com os preços das coisas, porque no verão são um pouco mais elevados. Por exemplo, se você quiser ir para algum festival de música ou alguma atração, algum local, se planeje antes. Por exemplo, não deixe para comprar tudo em cima da hora, porque com certeza você pode se surpreender com algum
preço de alguma coisa que você vai fazer, porque, digo e repito, o verão é a alta temporada, não só por causa do verão, mas também por causa das férias na Europa, que eles são concentrados no verão. Aqui as férias são um pouco diferentes do Brasil. Para você que me acompanha, inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se você me segue no Instagram, você vai saber que eu gosto muito do campeonato inglês. Se você acompanha o campeonato inglês, você vai ver que o campeonato inglês é um pouco diferente, por exemplo, do campeonato brasileiro. O período é mais ou menos bem similar com o período de trabalho, ou seja, o campeonato começa mais ou menos em setembro e ele vira o ano, então é muito diferente do Brasil. O Brasil normalmente ele é durante o ano e em novembro acaba tudo, só começa no outro ano. É bem diferente aqui o calendário da Europa com o calendário do Brasil. Agora eu vou falar um pouco do período da primavera. É um período muito bonito também, um período que vai de março a junho. É um período mais barato, que não tem tantas filas, os lugares também não estão tão cheios, os preços também são um pouco mais acessíveis, como eu já falei. É um período mais bonito se você gosta de natureza, se você gosta de flor. Normalmente as flores estão desabrochando, então dá para você tirar muitas fotos bonitas, lugares muito bonitos em relação a isso. Os parques são muito bonitos. Nesse quesito, é muito bonito a primavera. O outro período é o outono, que vai entre setembro a dezembro. Um período que você tem que tomar extrema cautela, porque é um período do ano que o tempo está muito instável. Então, às vezes está sol, às vezes chove, sol, chove, sol, chove, neva, tudo no mesmo dia. Não confie 100% na previsão do tempo, porque a previsão, lembre-se, é só uma previsão, não é nenhuma certeza. Então, até as previsões erram. Tome bastante cuidado. E, assim como a primavera, é um período do ano que as passagens estão um pouco mais baratas, menos filas. Em geral, é uma viagem um pouco mais barata e também é muito bonito porque as folhas estão caindo. As folhas nas árvores estão com uma coloração diferente, às vezes laranja, marrom, mas como eu falei, tome cuidado com o tempo, é muito instável. E por fim, o inverno. O inverno é a baixa temporada. O inverno está compreendido entre os meses de dezembro a março. Muitos países aqui da Europa ficam com temperaturas inferiores a zero, então é frio, 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 muito frio. Não pensa que você está saindo do Brasil, eu conheço frio. Não, você não conhece frio. Frio você vai conhecer aqui, a não ser que você seja do Rio Grande do Sul. Aí pode ser que você conheça frio sim. Agora, se você, por exemplo, eu sou da Bahia, chegar, não, eu sou de Conquista, eu conheço o frio de 15 graus de Conquista. Valeu, fera. Na baixa temporada, os preços são muito inferiores a, por exemplo, o verão. A depender do país que você queira conhecer, fica muito mais barato para você fazer esse passeio. Porém, contudo, entretanto, todavia, como eu sempre falo, depende do país que você quer ir. Por exemplo, tem alguns países que estão o ano inteiro esperando o inverno para atrair turistas. Por exemplo, onde tem estação de esqui, a estrutura preparada para neve para atender aos clientes. Normalmente, esses países em específico são muito poucos. Eles têm uns preços mais elevados, mas normalmente, no geral, quando você vem para a Europa no inverno, os preços são bem mais acessíveis. No inverno também os dias são bem mais curtos, então normalmente você tem em torno de 10 horas de sol no dia inteiro. Então, por exemplo, no verão você tem quase 18 horas de sol no dia, já no inverno você tem 10 horas de sol, então você não tem quase nada de sol. Às vezes você, final de semana, quer acordar um pouco mais tarde e aproveitar o final de semana, você praticamente não aproveita. Você às vezes acorda meio-dia, 1 hora, o sol se põe 4. Então, daqui que você acorda, toma café, sai, o sol já acabou. O seu final de semana no inverno se quiser aproveitar o final de semana, tem que acordar cedo, porque senão nem o sol você vai ver. No inverno também, você tem que ter cuidado, porque nem todas as atrações estão abertas. Então, existem alguns parques de diversão, por exemplo, que eles fecham suas portas, porque às vezes é muito frio e não dá para funcionar naquele período do tempo. Como eu falei, o inverno aqui da Europa é diferenciado, então venha sempre guardado com roupas, traga todas as roupas de frio que tiver. Se você não tiver, não tem problema, que você consegue comprar com preços bem acessíveis. Se prepare, porque o frio é de lascar, pivete. E é como eu falei, não existe época certa para você vir para a Europa, tudo depende do seu objetivo e digo e repito, cuidado com a previsão do tempo, cuidado com as temperaturas, porque nem a previsão do tempo é 100% correta. Sempre venha preparado, estude bastante o país que você quer vir antes, as atrações que você quer vir. Se você quer vir, por exemplo, sem muita previsão do que quer fazer, não tem problema, pode vir com um calendário um pouco mais aberto, mas estude o país, estude as condições climáticas, as possibilidades que podem acontecer para você, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável na sua viagem, no seu objetivo de vir para a Europa. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima, bebês.